Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Sónia Silva, é muito simples a resposta à sua questão. É verdade que os docentes em Portugal continental têm vindo a sua carreira desvalorizada, sobretudo em termos da sua remuneração. Primeiro, porque não recuperaram todo o tempo de serviço congelado. E diga-se, tempo de serviço efetivamente prestado. Ora, quando um profissional trabalha e não vê reconhecido o seu tempo de serviço, evidentemente que tem que estar insatisfeito. Mas mais grave do que isso é porque não tem recuperado o tempo de serviço, ou todo o tempo de serviço, ao contrário do que aconteceu na região autónoma da Madeira e dos Açores, e esses professores têm progredido na carreira mais lentamente. Isto significa que ganham menos em termos médios com os seus congêneres de Portugal continental. Ou seja, por igual trabalho prestado, em Portugal continental ganha-se em termos médios X e na Madeira ganha-se X mais Y. Isto só pode provocar descontentamento, evidentemente, aos seus congêneres de Portugal continental. Mas também acontece e constitui ainda uma prática generalizada que são os horários incompletos. Muitos docentes em Portugal continental, além de se terem de deslocar imensos quilómetros para ir trabalhar, muitas vezes estão sujeitos a horários incompletos. E o que não acontece na região, porque todos os professores na região vêm completados os seus horários, nem que seja com componente não letiva de apoio aos alunos ou de atividades extracurriculares. Mas ainda dizia mais, a verdade, e temos que reconhecer que vai haver agora algum esforço por parte do Governo da República nesta matéria, que é criar quadros de zona pedagógica com menos área territorial. Porque o que eram sujeitos os professores do continente, a 200 e a 300 quilómetros, muitas vezes, terem que se deslocar diariamente, que não o conseguiam, viam afastados das suas famílias, tinham que pagar mais um quarto e viver em condições com pouco conforto e afastar, sobretudo, dos seus entes queridos. Isso não acontece na região, porque aqui, felizmente, as distâncias e os quadros de zona pedagógica são com menor distância e abarcam menos área territorial. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tem havido realmente uma atenção do Governo Regional em satisfazer muitas das reivindicações que são feitas pelos docentes. E uma das reivindicações que foi satisfeita foi claramente, e aquela que era mais querida pelos professores, era a recuperação do tempo de serviço. Mas a outra era realmente a existência e a sua fixação num quadro que lhe dê estabilidade profissional e social. Ao contrário do que acontece no continente, em que os professores têm muita dificuldade em fixar-se num determinado lugar, criar uma residência num determinado lugar, porque há muitos docentes que não têm um quadro próximo das suas residências e que vêm a sua vida completamente desarticulada e com a familiar, e dificuldades também em exercer as suas funções parentais, porque também muitas vezes estão afastados dos filhos. Na região tem havido essa preocupação de vincular o maior número de docentes. Isso tem acontecido nos últimos anos. Só nos últimos anos foram cerca de 600 professores que foram vinculados e em setembro, mais uma vez, o Governo Regional irá vincular 124 docentes. Isto dá mais consistência também ao trabalho desenvolvido pelas escolas, uma maior estabilidade do quadro das escolas, o que é importante para desenvolver o seu projeto educativo, mas também é sobretudo importante para os professores, porque tendo um lugar de quadro, mais facilmente podem criar raízes num determinado espaço, comprar uma casa e assentar a sua família num determinado espaço. O que não acontece, Sr. Deputado, em Portugal continental. Não é por acaso, Sr. Deputado, que em Portugal continental está-se a assistir esta situação, esta revolta como nunca se viu dos seus professores. E aqui também a palavra de apontar o dedo também aos sindicatos.
ou sobretudo à FENPROF, que no passado, em conivência com o Governo da República, quando o PC estava a servir de bengala ao Governo da República na geringonça, o presidente dos deputados da FENPROF, o Sr. Mário Nogueira, agachou-se e não lutou para a recuperação todo o tempo de serviço. Esta é a verdade. Isto também se deve também ao PCP e aquilo que não fez em Portugal continental. Muito obrigado. Muito obrigado.